98.7, a sua rádio. É você em sintonia com a programação da Colmeia FM. Nesta terça-feira, estamos aqui com você no oferecimento da nossa querida Uningá. E hoje eu recebo aqui a professora Ana Regina Casarotto. Ela é mestre em imunologia pela UEM, doutora em patologia oral e maxilofacial da USB, da nossa USP, pós-doutora em estomatologia federal do Amazonas, e ela vai conversar hoje com a gente sobre um tema importante. Ela é a patologista responsável pelo Laboratório de Patologia da Uningá e professora das disciplinas de patologia oral e estomatologia, odontologia da Uningá. Por que um tema especial, Rafael? Porque nós vamos falar sobre prevenção ao câncer bucal. Professora Ana Regina, seja muito bem-vinda aqui ao estúdio da Colmeia FM. Bom dia. Bom dia, é um prazer, estar aqui. Agradecemos aí ao espaço da Rádio Colmeia, para a gente estar abordando esse tema, o câncer bucal, que às vezes vem passando despercebido, e praticamente, assim, atualmente, ele está sendo até considerado um problema de saúde pública no Brasil. Você está vendo? Por isso que nós vamos abordar esse tema. A gente pede que você preste muita atenção, porque prevenção ao câncer bucal é o nosso assunto de hoje com a professora Ana Regina, professora da Uningá. Professora, falando aí dessa importância, e também dessa questão que a professora já colocou nessa introdução da nossa entrevista, qual que é a prevalecência do câncer de boca no Brasil? Então, assim, a cada 3 anos, se faz uma estimativa e, por exemplo, entre 2020 a 2022, agora, está se esperando, em torno de 15 mil novos casos ao ano, Há um maior acometimento, geralmente dos homens, e há numa faixa etária aí, acima dos 40 anos, entrando em 50, 60 anos, o que acontece também? De uns tempos para cá, atualmente, vem se diagnosticando também esses problemas na população mais jovem adulta, na faixa de uns 30 anos, em que nessa população se vê as lesões, a doença, se estabelecendo mais ali, região, no céu da boca, mais ali palato mole, na região de garganta, então, assim, hoje se estende um alerta não só em relação já, nessa faixa de 50, 60 anos, mas também um alerta ao público, jovem adulto. Por isso que nós estamos conversando com a professora Ana Regina, porque às vezes esse tema passa despercebido. E daí quando já descobre, poxa, já é tarde demais. Professora, quais são os principais sinais e sintomas do câncer de boca? Bem, que acontece? É considerada assim uma doença, no início, silenciosa. Tá? Então, as pessoas às vezes não vão sentir dor, ok? Mas começam alterações, como, por exemplo, eu posso ter alteração de cor nas mucosas, da boca, uma formação que a gente fala de placa branca que, tentando escovar, tentando removê-la, ela não sai, e tudo isso sem dor. Já aproveitando o espaço, em relação ao lábio, às vezes com muita exposição, pessoas que ficam muito expostas ao sol, começa uma espécie de um ressecamento, perda de elasticidade. Então, tudo isso são sinais bem discretos, iniciais, e que ainda nós não estaríamos diante do câncer, e que, se evidenciado nessa fase, o tratamento e praticamente a cura é de 100%, sem deixar que isso realmente evolua, para um câncer. E o que também nós alertamos é assim, que qualquer alteração
na boca, né? A gente fala aí uma ferida, que geralmente são úlceras, né? Que às vezes lembram aftas e que não dói e que tá aí 10 dias, 15 dias e não cicatriza, é muito importante procurar sim um profissional, né, aí capacitado para realmente averiguar um pouco mais a fundo essa questão, né, porque pode sim também ser aí sinais iniciais, né, de um tumor maligno. Por isso que é importante essa nossa conversa. Eu queria saber da professora quais as medidas preventivas, né? A professora disse que tomando essas precauções a cura chega a quase 100%. Quais medidas preventivas podem auxiliar no combate da doença? Hoje, o que entendemos é que há uma necessidade de divulgação, de conscientização, né, das pessoas, nesse público mais em torno de 50, 60 anos, a gente detecta alguns fatores, como, por exemplo, o fumo, né, o uso do tabaco associado ao álcool, né? Então, a gente sabe que esses fatores, eles têm um potencial de causar alterações, mutações, né? E aí contribuir para o desenvolvimento desse câncer. Então, alertar sobre esses fatores de risco, né? A gente tem a questão também, como eu coloquei, quando a gente pensa em área externa, o lábio que fica, né, aí exposto, evitar radiação solar, usar protetor solar labial, né? E a gente vê assim, assim como nós temos, por exemplo, campanhas de prevenção ao câncer de mama, em que se instrui o autoexame, instruir, né, usar espaços, instruir a população a também realizar o autoexame da cavidade oral, né? Olhar as bochechas, olhar o lábio por dentro, a gengiva, a língua, abaixo da língua, tá? E detectando qualquer alteração, procurar um profissional, né, para se averiguar e se investigar se realmente há algum problema. Então, assim, muito a gente atribui a essa questão, né, de campanhas de prevenção e alerta à população. São informações preciosas que você está tendo hoje aqui na manhã da Colmeia FM. Eu quero agradecer demais a professora das disciplinas de patologia oral e estomatologia, odontologia da nossa Uningá, patologista responsável pelo laboratório de patologia da Uningá, professora Ana Regina Casaroto. Obrigado, professora. Parabéns pelo seu trabalho. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, esse espaço para usar, né, esse tempo aqui e colocar, né, esse assunto, esse tema que para nós a gente considera, né, de grande relevância, né, para a população. Nós que agradecemos. Mais uma entrevista no oferecimento da Uningá. Já já eu estou de volta.